Em 2023, saindo de casa com a Marli, eu propus a ela que a gente fizesse uma viagem que ficasse inesquecível em nossas vidas. E ela, brincando, ela disse, uai, só sobre o fim do mundo. Eu falei, pronto, é para lá mesmo que a gente vai. E com isso decidimos, um belo dia, sair de casa, daqui de Belo Horizonte, descer a Argentina até o Ushuaia, que é a terra do fim do mundo, como é conhecida. É a cidade mais austral do planeta, onde se pode ir de carro. Abaixo de Ushuaia tem uma cidade, Porto Williams, mas lá só vai de avião ou de barco, ou seja, de veículo. É Ushuaia, a cidade mais ao sul do planeta Terra. E assim decidimos fazer essa viagem. Um belo dia saímos de Belo Horizonte, final de março, descemos, fomos até Buenos Aires. De Buenos Aires encontramos um casal de amigos que estava lá, passeando na cidade. E de lá seguimos até Ushuaia. Lá em Ushuaia fizemos esse passeio no Estreito de Bigo, dentre outros passeios que fizemos. Mas esse passeio é um dos que ficou marcante para nós, de conhecermos os mares do sul do Ushuaia. Fizemos essa navegação por cerca de 3 horas lá na região. Estava um dia muito bonito. Eles avisaram para nós um dia antes que se tivesse fazendo muito vento, chuva ou mau tempo de qualquer forma, não poderia ter o passeio por causa do risco que tem de fazer esse passeio lá na região. Mas como o tempo estava muito bom, nesse dia foi uma navegação tranquila, para ver nas imagens aí que o mar estava muito calmo, muito tranquilo mesmo. Embora que pareça um lago, né? Mas é o Estreito de Bigo, é o lago já bem ao sul do continente, já quase indo para a Antártica, né? A água aí é muito, muito, muito fria. As montanhas ao sul dá para ver montanhas cheias de gelo. Aliás, montanhas cobertas de gelo em Ushuaia é redundância. Lá tem montanha com gelo para todo lado. E nós curtimos esse dia, muito gostoso. Estava frio, embora o sol estava brilhando, mas muito frio. O Ushuaia é frio todo dia, né? Lá não tem isso de fazer calor, não. A gente foi numa época boa, mês de março, que a gente estava lá, abril, aliás, 13 de abril fez passeio. Tava um tempo muito bom, muito gostoso. Marli parecendo um esquimozinho aí, fazendo canu de fumaça com a boca, porque estava muito frio. A gente fazia, igual quando a gente morava no interior, dia de frio, saía aquele canu de fumaça na boca. Aí não dá para ver não, mas ficou bem bonito esse efeito aí. E o barco estava bem cheio mesmo. Era permitido atingir na parte de baixo, na parte de cima. Era permitido fazer sair de dentro do barco, fazer esse passeio lá de fora. E era tranquilo de fazer, não tinha problema não. E nós aproveitamos bastante esse dia, e divertimos muito. E depois desse passeio que nós fizemos aí, dessas imagens, aí nós fomos até uma ilha que os guias explicou pra gente, chama Isla Bridges, sei lá como que fala esse nome aí. Essa ilha onde foram encontrados os primeiros aborígenes, o pueblo Yagán ou Yamana. Eram os povos que os espanhóis viam quando estavam navegando em volta da suposta ilha, né? Na verdade, Terra do Fogo é uma ilha. E eles viviam nessas cabaninhas aí de madeira, coisa muito rústica. Isso é claro que é uma réplica, né? Mas foi encontrado muitas desses aí, as tribos que fizeram contato com os espanhóis. E incrível imaginar, um clima daquele, o povo conseguia viver nessas cabaninhas. Eles faziam fogo, várias fogueiras à noite, para aquecer e para marcar o território deles. E com isso os espanhóis achavam que aquele fogo estava lá. Eles não sabiam que fogo era aquele, por isso que eu conheci como Terra do Fogo. Nós passamos uma boa parte nessa ilha, nós pudemos parar lá porque o tempo estava bom. Se o tempo tivesse ruim, não ia poder encostar na ilha. A gente não ia poder parar lá.
e passeamos numa trilha, fomos até no alto, onde dá para ver a cidade. Tem tipo um lago aí atrás aí. Nessa parte, a Marli tá brigando com o celular dela, querendo que ele filmasse, só que estava congelado, coitado. Muito frio, o celular congela. E não adianta brigar não, não vai funcionar não. Eu falei com ela, coloca no bolso, deixa ele esquentar um pouquinho, e daqui a pouco ele volta a funcionar. Porque a temperatura estava muito baixa. Nós passeamos lá com o apoio todo da equipe que estava com a gente, os guias, explicando o tempo todo, deixa a gente muito à vontade. Dá para ver o céu como que está limpinho, ou seja, não tinha chuva, não tinha neve, não tinha nada. Porque quando neva, todo esse caminho aí fica tudo tampado de neve, não dá para passar não. E de lá dessa ilha dos Brides, onde foi encontrado esse povo aí, nós fomos para a ilha dos Cormoranes. Os Cormoranes é uma espécie de ave, parente do pinguim, só que ele voa. E eles não se dão bem. Eles são parentes, mas não topam um ao outro não. Quando eles encontram, dá briga séria lá. E os pinguins têm a ilha deles e os cormoranes têm as ilhas que eles, né, moram lá, né? E o barco fica girando em torno da ilha e as pessoas vão revezando para filmar, fotografar, fazer o que dá para fazer com os passarinhos lá na ilha lá. Aí nessa parte dá para ver alguns pontinhos brancos lá na pedra, são os cormoranes. Eles voam e é muito bonitinho quando eles alçam voo e saem voando. E os mais velhos já pega voo e já vai embora. Os mais novos que ainda não têm experiência na arte de voar, eles vêm pegando impulso na água. Eles vão batendo a pata na água e até pegar impulso, igual o pato faz. E eles são grandes, eles ficam em pezinho, igual o pinguim. Mas eles moram nessa ilha aí e voam a região toda. O pinguim não voa, o pinguim tem a cantinha deles lá. Essa ilha era dos pinguins, só que os cormoranes chegaram e falaram, sai fora, que nós vamos tomar conta desse trecho aqui agora, nós vamos morar aqui, adeus para vocês. E expulsaram os pinguins daí dessa ilha. Olha lá o cormorano tentando voar. Bonitinho, vai batendo o pezinho na água até pegar voo. Os mais espertos já vêm da ilha já e precisam de um espaço pequeno para levantar voo. Olha lá, alguns não batem o pé não, outros têm que bater porque não sabem. Alçar voo ainda, é muito bonitinho eles voando, é um voo muito elegante. E eles vivem aí, a ilha é cheia desse guano, esse branco que tem na ilha aí, é o cocô deles, que segundo o guia falou, serve de fertilizante. O problema é ir lá pegar, né, que imagino que eles não devem ficar muito felizes de alguém ir lá mexer com o espaço deles, onde eles moram, onde eles vivem, onde eles criam suas famílias, colônias enormes. Essa ilha tem uma colônia enorme de cormorano, muito grande. E deve alimentar de muito peixe, essas águas aí certamente tem muito peixe, né? E de lá, dos cormoranos, vão para esse farol Los Éclaireurs, é o chamado farol do fim do mundo. É o farol também que está mais austral do planeta. Possivelmente hoje deve ter até mais algum mais para baixo, mas esse aí, na época dos espanhóis que construíram, era o que estava mais ao sul. E até onde as embarcações espanholas iam, porque daí para baixo era muito complicado. As águas muito tormentosas para os barcos da época, né? E hoje é um ponto turístico, também cheio de cocô de passarinho lá em volta lá, que é o guano, né, dos animais que fazem lá. E na volta, depois de umas 3 horas navegando, aí a gente está curtindo um pouco da volta para Ushuaia. Tivemos ainda a beleza das baleias fazendo evoluções lá perto do barco. Ficou muito bonita essa parte também.